A injustiça dos poderosos, a injustiça à sua volta, te incomoda? É justamente sobre a injustiça que nós vamos falar aprendendo aqui com o Salmo de número 58. Devocional Kairos. Agora é tempo da Palavra de Deus. Graça e paz, querido irmão, querida irmã, meu nome é Juliano Nascimento e é muito bom receber você aqui mais uma vez para nós aprendermos juntos com o estudo dos Salmos. Hoje o Salmo de número 58, este salmo que é um forte protesto contra os juízes, contra os poderosos daquela época que estavam oprimindo o povo. Este salmo também aponta para o caráter do justo, ou seja, aquele que teme a Deus, ele também deseja ver a justiça de Deus, ele não se alegra de forma alguma com a injustiça. Muito bem, texto em tela, vamos então observar como podemos aprender mais através deste Salmo 58. Vou iniciar a leitura do verso 1 até o verso 5, onde o salmista diz: Será que vocês poderosos falam de fato com justiça? Será que vocês homens julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. Então perceba que o salmista aqui ele está fazendo uma acusação contra a injustiça dos governantes. O salmista provavelmente observou que à sua volta havia muitos poderosos, muitas pessoas que estavam agindo como se fossem deuses da sua época, não respeitando os mais pobres, não respeitando as pessoas que estavam abaixo do seu governo e com isso estavam governando com injustiça, coisa que é desagradável a Deus e certamente isso entristecia também o coração do salmista. E isso também, querido irmão, querida irmã, não está distante dos nossos dias. Porque nós enxergamos hoje à nossa volta, basta olhar para o nosso cenário político, o nosso cenário mundial, onde nós enxergamos muitos poderosos oprimindo os mais pobres, oprimindo as pessoas que estão debaixo do seu governo, deixando a vida das pessoas humildes que estão debaixo do seu governo ainda mais difícil, algo que é muito triste. O que fazer diante de uma situação como essa? Mas o salmista aqui, ele mostra que esse problema dos poderosos, ele não é só dos poderosos, ele vai muito além dos poderosos, porque se trata da corrupção que está sobre toda a humanidade. A corrupção do pecado contaminou o coração humano de tal forma que nós enxergamos, infelizmente, a corrupção, nós enxergamos a injustiça em todas as esferas da sociedade. Não à toa, Jeremias, capítulo 17, verso 9, está escrito o seguinte: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então perceba como essas palavras aqui do livro de Jeremias estão diretamente conectadas com o verso 1 deste salmo. Será que vocês poderosos falam de fato com justiça? Será que vocês homens julgam retamente? É claro que não. Os homens tentam de alguma forma julgar de forma reta, mas não conseguem porque o seu coração é perverso. E ainda no verso 2 ele diz: Não, no coração de vocês tramam injustiça e na terra as suas mãos espalham a violência. Então o salmista está falando aqui de uma forma muito assertiva, direcionado pelo Santo Espírito de Deus, da condição do coração humano sem Cristo Jesus, um coração corrompido, um coração completamente inclinado para a maldade. E aqui já vem uma aplicação para a minha e para a sua vida. Não confie no seu coração. O que mais nós ouvimos nos dias de hoje é: siga o seu coração, siga as vontades do seu coração, ouça o seu coração. Não caia nessa conversa fiada, querido irmão, querida irmã. Essa é uma conversa fiada. Não há fundamento bíblico em dizer que você tem que confiar no seu coração. Sabe por quê? Justamente por causa disso que eu acabei de ler aqui de Jeremias capítulo 17, verso 9, e esse verso 2 do Salmo 58 também mostra. O pecado, ele contaminou o coração humano de tal forma que o nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós somos enganados pelas nossas próprias emoções, portanto, não cabe a nós confiarmos nas nossas próprias emoções, em nosso coração e nosso próprio pensamento. Nós devemos confiar, então,
no quê? O que deve direcionar a nossa vida? Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Confie na palavra de Deus, confie na direção do Senhor, não confie no seu próprio coração, nas suas próprias vontades, porque do contrário, certamente você será enganado, você será enganada. Quantas pessoas aí, infelizmente, estão colhendo muitos frutos ruins porque escolheram, entre aspas, seguir o seu coração. Muito cuidado com isso, muito cuidado com esse ensinamento humano. A segunda parte desse salmo é do verso 6 até o verso 9, e aqui nós vamos perceber um clamor do salmista por um castigo, e aqui nós enxergamos com clareza, com muita nitidez, com muita avidez, o pedido do salmista em relação às suas orações imprecatórias. Eu já expliquei para vocês desde o começo, Salmo 1 até aqui, que nos Salmos nós enxergamos muito as orações imprecatórias, que é um pedido do salmista para que Deus pese a mão sobre os inimigos, para que Deus trate com rigor, com justiça poderosa aqueles que são seus inimigos. E nós percebemos aqui nesses versos que o salmista, por causa da sua irritação com a injustiça, ele pede para que Deus realmente pese a mão sobre seus inimigos, e daqui a pouco eu quero explicar isso com mais calma. Ele diz no verso 6, quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões, desapareçam como água que escorre quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Você já deve ter percebido aqui nessa leitura dos Salmos, e principalmente aqui esses versos, que aqui se trata de uma linguagem de um guerreiro, de alguém que está familiarizado com o contexto de guerra, onde haviam armas, onde havia aquele combate corpo a corpo e por aí vai. Por isso o salmista usa essa linguagem viva no seu pedido, nessa sua oração imprecatória a Deus. Mas o desejo aqui por trás, no coração do salmista, o desejo por trás desse pedido está a sua sede pela justiça. Ele está esperando que de Deus venha de fato a justiça, que Deus trate com rigor a todos esses que estão fazendo tanta maldade no mundo. Mas é interessante, querido irmão, querida irmã, nós não pensarmos de forma alguma versículos isolados da Bíblia. Porque se nós fizermos isso, nós caímos no risco da heresia. Nós caímos no risco de muitas vezes criarmos doutrinas com base num só versículo, nos esquecendo de todo o contexto bíblico, e com isso acabamos ensinando algo que Deus não nos pediu para ensinar, ou querendo praticar algo que Deus não nos pediu para praticar. Então exige muita cautela na interpretação da palavra de Deus, considerando o todo da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Interpretando sobre a ótica de Jesus, como nós interpretamos isso também nos dias de hoje. Então, muito cuidado com pessoas que pegam versículos isolados, tá? Porque isso pode criar uma distorção da palavra de Deus e dizendo algo que não é a intenção do Senhor, não é um ensinamento de Deus para nós. Dito isto, feito essas ressalvas, nós vamos perceber o que diz lá em João capítulo 3, verso 19, e lá diz o seguinte: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, querido irmão, querida irmã, nós compreendemos no todo da palavra de Deus, segundo o ensinamento do Senhor Jesus, que a nossa atitude em relação aos inimigos humanos é de orar para que essas pessoas se convertam. Nós devemos amar os nossos inimigos, então nós devemos ter um real desejo de que essas pessoas se convertam, que elas cheguem ao arrependimento. E no meu entendimento bíblico, com base aqui em João capítulo 3, verso 19, nós não precisamos pedir para que Deus traga um juízo sobre a vida dos ímpios, que Deus pese a mão sobre a vida daqueles que estão em desobediência necessariamente, porque já existe um juízo proclamado pelo próprio Deus sobre toda a humanidade que insiste em caminhar em desobediência. Como está escrito em João capítulo 3, verso 19, que nós acabamos de ler. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Se você ler também Romanos capítulo 1, você também vai perceber esse contexto, que o maior castigo daqueles que caminham na maldade é justamente o seu afastamento completo da vontade
de Deus. Aqueles que insistem em caminhar na desobediência não precisam de uma nova condenação, porque a condenação já está sobre eles, e a condenação é viverem eternamente afastados de Deus se não se arrependerem dos seus pecados. Efésios capítulo 6, verso 12 está escrito: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra uma pessoa que nos faz o mal necessariamente. A nossa luta não é contra os poderosos que estão usando do seu poder para tornar a nossa vida cada vez mais difícil, prejudicar as pessoas humildes, os pobres, enfim, todos aqueles que estão debaixo do seu governo. Não, não. A nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta é pelos espíritos malignos que estão influenciando essas pessoas. Os espíritos malignos que estão dominando, imperando sobre a vida dessas pessoas. E aqui a nossa conversa, você já percebe que ela já vai um pouco além daquele leite que muitas pessoas estão buscando igreja fora. Você percebe que a conversa aqui, ela já vai um pouco mais aprofundada para uma conversa espiritual, um pouco mais madura, um alimento um pouco mais sólido que muitas pessoas ainda infelizmente não compreendem, porque elas estão ainda caminhando na fé de uma forma ainda infantil, precisam ainda aprender mais que há um contexto espiritual ao seu redor muito sério. Nós não estamos indo para a igreja para brincar de sermos cristãos, nós não estamos servindo a Cristo para brincarmos de sermos cristãos, não, não. Há algo muito sério acontecendo muito além daquilo que nós enxergamos de forma natural e visível. Há sim uma grande batalha espiritual que Paulo esclarece aqui em Efésios capítulo 6. Então a sua luta, querido irmão, querida irmã, não é necessariamente contra a pessoa que está te ofendendo, te atacando de forma humana, mas há algo por trás desse ataque. Há o seu coração contaminado pelo pecado, há o seu coração dominado pelo pecado, mas há também a influência das trevas, de espíritos malignos ali por trás. É preciso fazer essa leitura. E quando nós fazemos essa leitura, a nossa oração, então, nesse sentido, se for até mesmo imprecatória, é que Deus, sim, manifeste a sua justiça, porque nós, sim, queremos que Deus manifeste a sua justiça, mas no tempo adequado. Há um dia reservado por Deus, já revelado em Apocalipse, que Deus já reservou para julgar toda a humanidade e julgar todos aqueles que não se arrependeram. Mas há também tempo para que essas pessoas se arrependam, para que as pessoas cheguem ao pleno arrependimento, ao pleno conhecimento de Cristo Jesus e mudem de vida. Então é essa leitura que nós fazemos aqui em relação às orações imprecatórias. Então, querido irmão, querida irmã, não cabe ao cristão, no meu entendimento, pedir para que Deus destrua a vida de ninguém, pedir para que Deus envie dos céus um raio sobre a cabeça de alguém que o ofendeu, que Deus atrapalhe a vida de alguém, que Deus machuque alguém. Não, não. Esse não é o caráter cristão. A justiça está reservada a Deus e ninguém melhor do que Deus para saber como manifestar a sua justiça. Vamos então à terceira parte desse salmo, a fé dos justos, versos 10 e 11. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Perceba o que o salmista diz aqui no verso 11. Essas palavras do salmista estão apontando para aquilo que está revelado no livro de Apocalipse. Chegará um dia que Deus julgará todos aqueles que passaram sobre a face dessa terra, e cada um será julgado segundo as suas próprias obras, boas ou más. Aqueles que creram em Cristo Jesus, foram perdoados dos seus pecados, se arrependeram dos seus pecados, esses estarão na presença de Deus. Aqueles que não se arrependeram das suas obras infrutíferas receberão sobre si o justo juízo de Deus. E haverá esse dia em que esses reconhecerão a boa mão de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida dos justos. Então perceba que a fala do salmista aqui aponta de forma profética também para esse futuro que nós aguardamos, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós que aguardamos também o juízo final. Então, querido irmão, querida irmã, o ensinamento maior deste salmo para nós é: nós certamente seremos por breve tempo, muitas vezes,
entristecidos por causa da injustiça no mundo. Muitas vezes nós ficaremos muito chateados, abalados por causa da injustiça que está à nossa volta. Muitas vezes nós não vamos conseguir manifestar plenamente a justiça de Deus sobre a face dessa terra, porque ainda não é o tempo. Mas haverá um dia que nós, que temos fome e sede de justiça, seremos plenamente satisfeitos, porque haverá um dia que Deus acabará com todo o sofrimento, Deus acabará com todo o pecado, Deus acabará com toda a injustiça. Por isso, eu fico com o texto que Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 8, e ele disse: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E eu te pergunto, você ama a vinda do Senhor? Certamente você então, querido irmão, querida irmã, você será farta de justiça. Para finalizar, eu quero ler o texto de Mateus capítulo 5, versos 43 até 45, que diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, querido irmão, querida irmã, o nosso chamado hoje não é para sermos juízes deste mundo. Juiz é somente o Senhor neste mundo. Deus julgará no dia determinado por Ele, com a sua reta justiça, todas as coisas na face dessa terra. O nosso chamado hoje é para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, ore por aquele que te persegue. Ore para que aqueles que fazem maldade contra a sua vida se arrependam, se convertam, que eles, em nome de Jesus, cheguem ao pleno conhecimento da verdade do Senhor e mudem de vida. Mas também continue pregando a verdade do Senhor, anunciando que há sim um dia de juízo reservado, onde cada um será julgado segundo as suas bondades ou maldades que praticaram aqui na face dessa terra. Esse foi o nosso estudo do Salmo de número 58. Permitindo o Senhor, eu retorno amanhã com o Salmo de número 59. Até lá.